Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fala Professor. Dessa vez vamos analisar um vídeo, esse vídeo que foi postado no canal Ricardo Melo. E nós temos aqui a fala do ministro Flávio Dino, e ele rebate Cláudio Castro e expõe falhas na operação desastrosa no Rio, entre aspas, aí vamos botar desastrosa, né? E ele cita aqui, engraçado que um ele cita o Max Weber, né? Max Weber foi um dos fundadores da sociologia moderna, conhecido por suas análises sobre capitalismo, racionalização e o papel da religião na sociedade ocidental, né? E aqui, para vocês saberem mais ou menos quem foi, né? Max Weber, nome completo foi Carl Emil Maximiliano Weber, né? Nascido em 21 de abril de 1864 em Erfurt, Alemanha. Ele morreu em 14 de junho de 1920, em Munique. Então, pessoal, trouxe aqui uma contextualização desse sociólogo, né? Um grande sociólogo, fundador da sociologia moderna. Tudo que você for estudar em sociologia vai ter a citação desse cara. Esse cara aí, ele é o fundador, então ele realmente tem um peso. E o discurso do Dino é todo com base nesse pensador. Mas vamos analisar aqui dentro do contexto do que aconteceu nessa operação lá no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Que resultou em muitas mortes. Vamos lá. Esse vídeo aqui, pessoal, ele trata, não, ele fala esse vídeo ele fala do ministro Flávio Dino sobre a operação policial no Rio de Janeiro. Queria ressaltar os fatos interessantes para vocês e depois eu vou fazer um contraponto ao que ele diz, rebatendo os argumentos que ele estará usando aqui, tá? Para defender o ponto de vista dele, que a gente já sabe mais ou menos, eu já sei mais ou menos o que é, mas eu exporei para vocês e a gente fará vou fazer um contraponto ao que ele disse, entendeu? Com base nas pesquisas que eu faço em filosofia, coisa que eu estudo durante toda a minha vida, né? Aliás, desde quando eu comecei a ler, é claro, né? Quando eu comecei a ter acesso a bons livros, já na juventude. Vamos lá então, pessoal, o uso legítimo da força segundo Weber. Flávio Dino, ele cita o sociólogo Max Weber para lembrar que o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força, mas que essa legitimidade depende do respeito à lei e à ética da responsabilidade. Ou seja, não basta usar a força, é preciso avaliar suas consequências, né? Nessa parte que ele diz aí. Então vocês tomem aí, né? Marque bem o que ele diz, que depois eu vou fazer um contraponto a tudo que ele disse. Lei do Sistema Único de Segurança Pública, Lei 13.675/2018. Essa lei, criada no governo Temer, estabelece que o uso da força deve ser comedido, proporcional, necessário e progressivo. Olha que bonito, não é, pessoal? Dino usa essa norma para reforçar que a atuação policial deve seguir critérios legais e não apenas reativos. Nossa, mãe. Imagine uma polícia assim, né? Ser humano. Não vou rebater nada agora, só vou apresentar para vocês, tá? Responsabilidade civil do Estado. O ministro defende que o Estado deve responder objetivamente por danos causados por agentes públicos, inclusive em operações policiais. Ele cita o tema 105 do STF, que trata da responsabilidade por ferimentos a jornalistas durante manifestações, não é?
Isso aí, gente, é a responsabilização do Estado pelo que ocorreu lá, ou seja, né? Não vou falar nada agora. Crítica à inversão do ônus da prova. Nossa. Dino critica decisões judiciais que presumem culpa da vítima em ações policiais sem análise do caso concreto. Ele alega que isso viola o Código de Processo Civil, que só admite inversão do ônus da prova em situações específicas. Ele fala exatamente nesse trecho do vídeo aqui, não é? Vamos então aqui, direito à manifestação pacífica. Ele reforça que os cidadãos têm direito constitucional de se reunir pacificamente, sem armas, em locais públicos. Ai, desculpe meu riso agora. E que esse direito não pode ser tratado como ilegal ou perigoso por si só. Gente, eu não sei a que ele está se referindo. Se ele pensa que os criminosos estavam reunidos na mata, ali, sem armas, ou seja, eu não sei, gente. Não sei mesmo, né? Agora, esses pontos mostram como o, o debate sobre segurança pública envolve não só ações policiais, né? Vamos voltar aqui. Envolve não só ações policiais, mas também princípios jurídicos, responsabilidade estatal e direitos fundamentais, tá? Agora, pessoal, vamos fazer aqui, é, usando aqui o que o ministro Flávio Dino faz, né? Vamos fazer um contraponto aqui, um contraponto ao uso que o ministro Flávio Dino faz da teoria de Max Weber sobre o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, especialmente no contexto da operação policial no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá então, o contraponto, a visão de Weber no discurso de Flávio Dino. Flávio Dino invoca Weber para reforçar que o Estado só pode exercer força de maneira legítima quando respeita os limites legais e éticos. Porém, há críticas de contrapontos possíveis a essa aplicação. Então, de acordo com Max Weber, ele diz aqui, né, o Flávio Dino está dizendo, que para que haja esse uso, né, da força, é, tem que haver um respeito aos limites legais e éticos, não é verdade? Então vamos analisar aqui. A realidade da segurança pública desafia a abstração legal, tá, Flávio Dino? A teoria de Weber foi formulada em um contexto europeu do início do século XX, com instituições mais consolidadas. Então aí eu coloco, gente, as instituições atualmente, elas estão consolidadas? Aplicá-la diretamente ao Brasil contemporâneo, especialmente em áreas dominadas por facções, pode parecer excessivamente idealista, senhor Flávio Dino. Então, Flávio Dino, você tirar o pensamento do Max Weber de um contexto diferente do nosso e tentar aplicar a esse contexto atual, sem levar em conta essas nuances, é no mínimo uma tentativa ousada de justificar um ponto de vista que eu sei que o senhor ministro quer, né, da responsabilização do Estado por ter usado da força para tentar combater, né, uma, uma situação, né, de risco, de que uma coisa que como se fosse um câncer,
está minando essas próprias instituições atualmente. Uma coisa é um câncer que está se espalhando por todos os estados do Brasil, não é? Uma organização perigosa que não respeita a vida, que não respeita princípios legais que o senhor defende, a legalidade, né, que o senhor quer mostrar. Vai falar de ética para um criminoso, senhor ministro? Vai chegar para ele com a Constituição mostrando para ele, olha aqui você. Sim, senhor ministro. Então vamos lá então. Vamos lá então. Em comunidades onde o Estado é ausente ou atua apenas de forma repressiva, a exigência de uso legítimo da força pode ser vista como uma limitação impraticável diante da urgência de conter o avanço do crime organizado, senhor ministro. Se o Estado não pode atuar de forma alguma lá, né? Ou seja, e aí? E a criminalidade começa a espraiar, ou seja, começa a se espalhar, a dominar uma região, a controlar, e aí o Estado já não alcança mais lá, o povo se vê abandonado pelo Estado, o povo mal tem noção do que é ética, do que é legal, o que o senhor as leis que o senhor conhece dos direitos humanos, esses estudos que o senhor tem feito de vários pensadores, sociólogos e tal. Essas ideias, será que teriam algum valor para esse povo que vive à margem do Estado, ou seja, abandonado pelo Estado, não é? Pela pátria mãe, pelo... E aí, seu ministro? Essa defesa que você faz aí para tentar tornar ilegal a ação de um Estado ou de um representante do Estado que tenta combater essa criminalidade para amenizar uma situação é, de injustiça que uma parte da sociedade, essa parte frágil da sociedade, que não tem a proteção devida, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, né? O direito à vida que lhes são tirados. É muito bonito esse discurso que o senhor faz aí, trazendo pensadores, descontextualizando as coisas, né? Negando o Zeitgeist. A gente usa muito Zeitgeist, né? O senhor deve saber o que é Zeitgeist. Quando a gente usa uma ideia fora de um contexto, é um pouco perigoso, seu ministro. Pode ser um pretexto, um texto para um pretexto. Então vamos lá então para o segundo ponto aqui, a ética da responsabilidade pode justificar ações mais duras? Então vamos lá então. A ética da responsabilidade pode justificar ações mais duras. Weber também fala da ética da responsabilidade, que exige do governante considerar as consequências de suas ações. Só que é interessante que eu acho também que a responsabilidade é do Estado, que toma decisões. Um contraponto seria dizer que, diante da escala da violência, né, da escalada da violência, a omissão ou hesitação do Estado pode gerar consequências ainda mais graves. Isso aqui, senhor ministro, o senhor não tem como rebater. Não tem como rebater. É claro que há que se ter uma responsabilidade, né? Uma ética da responsabilidade com base em Weber, não é? Das consequências das ações, porque vocês estão querendo responsabilizar quem? O, o Caio Castro, né? Que fez essa ação, que comandou essa ação, essa operação, que pediu o apoio do federal, né? Do Exército, mas esse apoio, essa ajuda foi negada. Ele só pediu aí alguns blindados, né? Para que essa operação corresse, e foi negado.
E agora vocês querem lançar responsabilidade sobre ele de consequências que vocês acham que não foi consequências, que as consequências que vocês acham que foi ruim, não é? Para o povo que vivia à mercê desses criminosos que morreram. Um contraponto aqui que eu trago para vocês diante disso é a questão da escalada da violência. O povo já não estava aguentando tanta violência ali. O povo não aguentava mais tanta violência, né? E omissão. E talvez a omissão, na minha opinião, a omissão do Estado geraria consequências muito mais graves, como o fortalecimento dessas facções e aumento da insegurança. Então o senhor acha que o Caio Castro deveria fazer o seguinte: cruzar os braços, não fazer nada, esperar uma intervenção que nunca ocorreria por parte do poder das forças do poder federal, né? do governo, que sempre se negou a bater de frente com essas organizações criminosas, não é verdade? Assim, a responsabilidade ética poderia ser usada para justificar operações mais incisivas, mesmo que envolvam riscos ou efeitos colaterais. Qual a ação, né, contra criminosos que não tenha que não que pode ou que possa ocorrer onde não haja risco de morrer policial, de morrer pessoas inocentes? Qual ação? Cê- Qual ação? Não é? Então vamos lá então para o ponto 3 aqui. A legitimidade pode vir da demanda popular, não apenas da lei. Não é? Isso aqui eu acho interessante, a demanda popular, né? Se o povo, né, estava ali clamando por justiça, e fora a sua voz não fosse ouvida, e muito do que esse povo passa não é noticiado nos jornais, é abafado, porque ele sempre mostra o Rio de Janeiro como um cartão postal, né? O Rio de Janeiro continua lindo. Sempre foi assim, né? Em contextos de crise, a legitimidade do uso da força pode ser interpretada como uma resposta à demanda social por segurança, e não apenas como obediência estrita à legalidade, né? Muitos cidadãos, especialmente os mais afetados pela violência, podem considerar legítima uma ação policial dura se ela representar proteção concreta, mesmo que ultrapasse certos limites legais. Senhor ministro, o senhor sabe muito bem que, olhando nas redes sociais, os comentários que se fazem a respeito do que ocorreu lá, nós veremos a maioria das pessoas aplaudindo e o que ocorreu, entendeu? Aplaudindo a ação da polícia. Então, o clamor social aí se mostrou muito, muito maior, né? Muito maior mesmo do que a questão as questões legais, né? Que o senhor quer só pesar a coisa, né? Levar em conta questões se foi legal, se não foi, se foi ilegal ou ilegal. Não tem como o senhor, através da lei, da ética, né, tentar desqualificar o que, o que foi feito, entendeu? Pelo Estado. Vou voltar aqui. O que foi feito ali, entendeu? Então vamos lá então ao quarto ponto aqui. A lei como instrumento insuficiente diante do crime organizado, né? Eu falei espero que eu tenha falado Cláudio Castro, né, velho? Talvez eu tenha falado Caio Castro, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Mas outro ponto interessante aqui é a lei como instrumento insuficiente diante do crime
organizado. Senhor ministro, o senhor sabe muito bem que, na minha opinião, antes de trazer esse contraponto para o senhor aqui, com todo respeito, debatendo de forma democrática, com todo respeito ao seu conhecimento, que é muito maior do que o meu, o senhor sabe que a lei, para mim, ela é necessária. Ela é algo que está ali, está no papel, é necessário. Mas o senhor sabe mensurar a distância que existe entre a lei e a realidade? A realidade. O senhor sabe dizer sobre a questão da... Qual é o impacto que uma lei tem na realidade de um povo? Vamos pegar só uma parte. Pega a realidade desse povo que vivia ali sob a opressão dos narcotraficantes, dos traficantes, das organizações criminosas. Não vou citar nenhuma. Imagine a vida desse povo oprimido. Muitos deles estavam fazendo faculdade quando estavam na mata, lá, né? Ou estavam caçando borboleta, vagalumes. Muitos deles estavam fazendo piqueniques ali, cantando a música de John Lennon. Que mundo de Nárnia é esse? Esse povo, ele entende de lei? Entende de direitos. Só que a vida que eles vivem não entende tanto quanto nós, mas eles entendem que eles têm direitos, mas que esses direitos não são respeitados, porque o Estado não opera ali. O Estado não os alcança. O Estado cruza os braços. Você acha que esse povo já não vive há muito tempo sob essa opressão e que alguma coisa deveria ter sido feita? Mas vamos voltar aqui ao ponto, né? O ministro cita a Lei 13.675 como referência para o uso proporcional da força, né? Então, de acordo com essa lei aí, de acordo com essa lei 13.675, que faz referência aí para o uso proporcional da força, vamos analisar isso. Mas críticos podem argumentar. E assim, pessoal, para finalizar, o nosso assunto aqui, então nós vamos agora para a Lei 13.675/2018. Então, pessoal, vamos agora para a interpretação final aqui, o contraponto. A Lei número 13.675/2018 representa uma tentativa do Estado brasileiro de aplicar racionalidade formal à segurança pública, conforme descrita por Max Weber, né? Então, em que se resume essa tentativa do ministro, né, de querer impor uma racionalidade ao que foi feito, não é? Ao que foi feito no Rio de Janeiro. Há pouco tempo está sendo noticiado, todo mundo está vendo. E essa exigência que ele faz de que o Cláudio Castro deveria usar essa força, a força, no caso aí da polícia, da operação policial, para no combate a essas organizações criminosas de forma racional, não é? Eu não acho que tenha sido de forma racional, porque foi uma operação que teve um planejamento prolongado, teve uma logística. A ação foi toda pautada com base nesse planejamento. Se não fosse, eu acredito que teria muitas baixas de policiais e teriam muitos civis mortos, né?
não se tem notícia de que civis tenham sido mortos. Eu não gosto de ficar me baseando em ilações também, mas há denúncias de que criminosos tiravam a roupa dos criminosos para pôr roupas de civis para dar a impressão de que a polícia matou civis, quando na verdade matou criminosos, né? Isso aí é uma tática que é usada até pelo Hezbollah, pelo Hamas. Eles pegam terroristas mortos, né, que caem assim, trocam a roupa deles por civis para passar a impressão para a mídia, né, de que o outro lado, né, o Israel, seja lá o lado inimigo, está matando civis. É uma tática de propaganda, de guerra, muito utilizada, tá? Então a gente não pode confiar em tudo que se vê em divulgação em mídias de acesso e de mídias, né? Porque muitas imagens enganam. Há uma romantização também, tanto de um lado quanto de outro. Coloca-se esposa de policiais chorando, filhos, né? E de um lado mostra-se também mães, irmãs, parentes de criminosos também chorando. É uma romantização, uma forma de tentar jogar a opinião pública, atrair, né? Focar a opinião pública, sensibilizar. Uma coisa eu digo para vocês, pessoal, não deixe que o sensacionalismo controle sua opinião. Não deixe que essas imagens veiculadas pela mídia, quando você vê uma cena se repetindo, desde o início assim do vídeo até o final, assim, várias vezes, é uma forma, uma estratégia utilizada, que pela psicologia a gente tem até uma explicação para isso, para emocionar você, fazer com que sua emocionalidade conduza as rédeas da sua razão. A sua razão se torna submissa à sua emocionalidade, à sua emoção daquele momento, entendeu? E toda decisão tomada com base em emoção muitas vezes não dá certo. Você já teve várias experiências de que no momento de emoção você não consegue ter uma visão racional das coisas, ok? Você tem que levar em consideração a questão racional e analisar os fatos e os dados daquelas pessoas que viviam naquela situação, o que esse povo estava sofrendo sob o controle dessas organizações criminosas, o abandono do Estado, e agora vem o senhor ministro, não é? Fazendo aqui um discurso baseado em um filósofo, um sociólogo, pai do socialismo moderno, o Max Weber, que trata dessa questão do uso da força, mas sob uma racionalidade, né? Aplicar racionalidade formal à segurança pública. E conforme aí descrito por falado aí pelo Flávio Dino. Ao estabelecer regras, princípios e diretrizes claras, ela busca tornar o sistema mais eficiente, previsível e legítimo. Isso reflete o ideal weberiano de uma burocracia moderna que organiza a ação estatal com base em normas e racionalidade. Tá? Então, pessoal, sempre há um contraponto a tudo isso. Nós não devemos tomar o pensamento do Max Weber e nem essa lei, né, 13.675, aplicar. Claro que a gente busca um embasamento, mas sabendo que são realidades totalmente diferentes. Quando Max Weber, quando ele idealizou, né, escreveu sobre isso, as instituições eram mais sólidas do que as instituições atuais. Resumindo, nós temos instituições que não são sólidas, são líquidas, são fluidas, entendeu? Nós vemos um Estado que não opera sob essas regiões
A gente só vê discursos de político subindo nessas regiões quando há período eleitoral. A presença do Estado se faz, né? Pelo menos simbolicamente, através de promessas vazias para esse povo. E também a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem ir lá, né? Se para os policiais houve essa dificuldade tão grande de adentrar, havendo a baixa aí de 4 policiais, você imagine um, uma figura, né? Um ministro indo lá. Imagine um comandante do exército, até não vou falar exército não, mas eu vou falar da comandante, né? Que comanda a polícia, não é verdade? É difícil. Nem que fosse um Rambo, né? Só um Rambo, talvez, no, nessa fantasia hollywoodiana, poderia entrar lá e fazer o que esses homens fizeram, não é? Então é isso que eu falo para vocês. É lá uma sociedade totalmente carente e somente quem está lá pode dizer o que realmente acontece lá, a opressão que eles sofrem. E o pior de tudo é que há um endurecimento. É tipo quando a sociedade passa é como se você, de tanto você levar, né, pancada numa parte do seu corpo, vai chegar um ponto que você vai criar um calo, que aquela pancada já não vai surtir mais efeito. Esse povo apanha tanto, ele é tão desprovido do amparo do Estado, está tão opresso sob o domínio disso, que eles passam a ver aquilo como normal. As crianças já crescem, já com ideais diferentes dos ideais que nós, principalmente eu como educador, tentamos implantar na mente dessas crianças. Claro que a didática de hoje não se utiliza disso, implantar. Nós não implantamos nada na mente de uma criança. Nós simplesmente fazemos uma ponte entre o que a criança sabe, o contexto que ela vive, e o conhecimento formal que a gente tenta passar, né? Preparar para um cidadão, para ser um cidadão, para atuar na sociedade da forma como o Estado espera que nós sejamos. Mas, na verdade, essas crianças lá, a educação já não chega direito lá. Muitos não têm acesso à educação de qualidade, não é? A saúde, então, nem se fala. O Estado os abandona, né? Acontecem mortes, qualquer coisa errada lá, a justiça lá é feita internamente. É como se fosse um Estado dentro de um outro Estado. E quando o Estado do Rio de Janeiro resolve, através da figura do Cláudio Castro, a combater esse crime, o ministro Flávio Dino vem fazendo um discurso cujo objetivo principal é responsabilizar tão somente ele por, por tudo, pelas consequências, o que ele chama aqui de falha, né, na operação desastrosa no Rio de Janeiro, né? Ele tenta responsabilizar por uma e já não sei se ele acha que foi uma operação desastrosa ou não. Só sei que essas operações de intervenção do Estado houve em 2014. Dilma, inclusive, utilizou até o Exército para dar suporte na operação, nas favelas, e dizer que o Exército não pode ser usado, talvez seja talvez seja uma coisa assim meio que hipócrita, porque se não fosse o Exército em 2014, o Exército não poderia ter participado. E houve sim a participação do Exército, então isso quer dizer que pode, quando se é declarado um estado de emergência. Quando o poder, né, a polícia que é responsável por combater esses criminosos, não tem, perde totalmente o poder, como com o Estado entra em crise e fala para assim,
pro governo federal, ó, a situação aqui já está difícil. Os criminosos já estão tomando conta de tudo. Grande parte. A gente tem áreas que a gente não pode entrar. Eles estão oprimindo o povo, estão matando, estão tomando conta de serviços que o Estado deveria estar fornecendo, como água, luz, seja lá o que for, né? Até sinal de tele, onde, quer dizer, quando passa de um limite, né? Claro que o crime sempre haverá, mas a hora que o Estado do Rio pede ajuda ao, ao governo federal e o governo federal se nega a ajudar, né? E depois vem responsabilizar o Estado quando o Estado toma a iniciativa de fazê-lo, mesmo sabendo que a opinião pública, né, das pessoas que vivem ali o apoiou, e talvez levando em conta também interesses políticos, porque politizar isso, para mim, é a coisa mais errada que tem, tanto de um lado quanto de outro, não é? Então eu acho o seguinte: e se fosse um governador, né? Se fosse um governador, se, se fosse um governador da esquerda que estivesse no poder e feito essa intervenção lá, será que o Flávio Dino estaria fazendo esse mesmo discurso aqui, condenatório, utilizando da sua retórica, do seu grande conhecimento, né, jurídico, se apoiando em pensadores, em filósofos? Né? Ele acha que todos são ignorantes ao ponto de comprar esse discurso? Não. Opiniões divergem. Eu apresentei alguns pontos, contrapontos aqui, né? Ele tem um ponto, eu tenho os contrapontos aqui. Então todos podem fazer isso, é só pesquisar, é só ler. Até mesmo uma pessoa que não tem um nível cultural que ele tem, não teve acesso a escolas boas como ele teve, mas eu estou aqui trazendo para ele uns contrapontos aqui, que é claro que ele não vai ouvir, não vai saber, dada a insignificância do meu canal, mas quem estiver ouvindo, a única mensagem que eu quero passar é que há controvérsia. Há controvérsia em tudo que ele diz. E se formos deixar, se o Estado não tiver essa autonomia de agir, mesmo que haja consequências, às vezes não dê certo, né? Poxa, a história está cheia de situações assim. Coisas que, às vezes, os imperadores, sejam governadores, né, prefeitos, muitas vezes têm que tomar decisões cujas consequências, às vezes, não são esperadas. Mas, às vezes, não tomar a decisão pode gerar nesse povo uma sensação de total abandono. Esse povo já está sentindo isso, total abandono. Agora, depois do que aconteceu, uma coisa eu digo: o povo lá vai perceber que a mão do Estado é uma mão operante, é uma mão que eles podem contar com o Estado, pode contar com o Estado para defendê-los, entendeu? Esse povo não está sob o domínio lá de organizações criminosas porque eles querem, não. Foi porque o Estado deixou. O Estado tem o poder e às vezes é necessário o uso da força, sim. Ou você quer chegar lá dando flores para os bandidos? Ou com essa retórica aí, né? Será que você consegue usar uma retórica e convencer um bandido? Ou convertê-lo? Ô amigo, larga essa arma. O que estás a fazer? Usa uma linguagem, uma retórica bonita para eles, né? Então, gente, essa é a minha opinião. Com todo respeito, contrapontos ao ministro Flávio Dino, com toda a sua cultura, mas não concordo totalmente com o que ele diz, né? Em parte, mas não totalmente, ok? Eu aqui, eu acho que essa operação foi necessária, e
eu espero que o Estado se faça presente, né, nessas regiões onde o povo vive situações de fragilidade, sob o poder desses criminosos, né? E é isso aí, gente. Um abraço. Quem gostou, dê um like aí, né? Se não gostou também, pode deixar um dislike, mas comente aí também. Os comentários de vocês são importantes para o crescimento do nosso canal, mesmo que seja para criticar.